A tensão entre o Irã e os Estados Unidos voltou a crescer de forma alarmante. A verdade é que o cessar-fogo está sendo testado por todos os lados nesse exato momento. Se você tem acompanhado o noticiário, percebeu que os ataques entre Israel e o Hezbollah se intensificaram severamente no Líbano. Diante disso, o Irã não ficou calado, ameaçou Israel diretamente com a retomada total da guerra. E não para por aí. Os Estados Unidos e o Irã também trocaram ataques diretos de drones e mísseis nos últimos dias. O Irã ameaçou agora fechar o estreito de Bab al-Mandeb no Mar Vermelho, além do fechamento do estreito de Hormuz. Os sinais são muito preocupantes. Nas últimas semanas, analistas do mundo inteiro falam sobre negociações de um memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos para tentar iniciar um acordo de paz. Porém, há um detalhe crucial. Essas negociações são inteiramente indiretas, ocorrendo através do Paquistão e do Catar. E essa distância diplomática não diminui em nada a profunda desconfiança que o Irã tem em relação aos Estados Unidos. E eles têm motivos históricos para isso, já que Washington, por 2 vezes desde o ano passado, atacou o Irã exatamente em meio a negociações diplomáticas em andamento. Mas agora o cenário mudou drasticamente. O Irã descobriu que tem a capacidade real de controlar o Estreito de Hormuz. Se você entende um mínimo de geopolítica econômica, sabe que o fechamento ou o controle dessa via pode causar uma crise econômica mundial, como ocorreu na década de 1970. Obviamente, os Estados Unidos se recusam categoricamente a deixar o Irã controlar o Estreito de Hormuz. Os norte-americanos podem até fingir que querem negociar nesse momento, fingir que buscam a diplomacia enquanto rola a Copa do Mundo de futebol. Mas a realidade dos bastidores é outra. Perder o Estreito de Hormuz significa para Washington perder o controle da economia mundial. E nenhum império aceita perder isso sem lutar. Por isso, mesmo que Donald Trump, a nível pessoal, prefira focar em suas eleições e na sua política interna do que voltar a atirar mísseis no Oriente Médio, a engrenagem geopolítica mostra que é muito mais provável que a guerra volte a escalar de forma generalizada. Afinal de contas, quem decide agora se o petróleo mundial volta a circular ou não é o Irã. E os líderes iranianos já deixaram claro que não vão deixar Trump fugir e sair dessa situação sem consequências. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de irmos aos detalhes, lembre-se de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e muito obrigado pela presença aqui. Vamos entrar nos fatos mais recentes e entender a gravidade da situação em solo libanês. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acabou de avisar que vai atacar os subúrbios no sul de Beirute. Segundo a inteligência israelense, é exatamente nessa área da capital libanesa onde funcionariam as principais operações do Hezbollah. Diante dessa ameaça iminente de bombardeio, milhares de moradores libaneses estão evacuando a região de Beirute às pressas, aumentando as cenas de caos no país. Do outro lado, o Hezbollah mantém uma postura de inflexibilidade. O grupo armado declarou publicamente que não irá parar seus ataques contra o território de Israel até que Israel pare completamente de atacar e de invadir o sul do Líbano. Esse antagonismo entre Israel e Hezbollah é antigo, ocorrendo de forma intermitente desde a última guerra entre Líbano e Israel. No entanto, os ataques reiniciaram com força total ainda em 2024, logo após Israel começar a bombardear a faixa de Gaza. Para entendermos a escala humana desse conflito, a invasão de Israel em Gaza já deixou dezenas de milhares de mortos e mais de 1 milhão de deslocados internos na Palestina. E a história se repete agora, mais ao norte. Neste ano, a invasão do Líbano por parte das forças israelenses também já levou mais de 1 milhão de pessoas a se deslocarem de suas casas dentro do país, fugindo desesperadamente em direção ao norte ou para outros países vizinhos da região. Na semana passada, para se ter uma ideia da agressividade da campanha militar, Israel mandou que toda a cidade de Nabatie fosse evacuada. Estamos falando de uma cidade onde moram cerca de 150 mil libaneses, que do dia para a noite se tornaram refugiados. Israel afirma publicamente que pediu autorização expressa dos Estados Unidos para voltar a atacar a capital do Líbano de forma mais contundente. Olhando para o cenário atual, é extremamente possível que os Estados Unidos tenham, sim, aprovado esses novos ataques a Beirute. Mas qual seria o objetivo de Washington com isso?
O objetivo norte-americano, com o aumento de pressão militar de Israel sobre o Líbano, seria, na verdade, uma tática de coerção contra Teherã. Eles querem pressionar o Irã para que o país aceite a proposta dos Estados Unidos desenhada no memorando de entendimento que iniciaria as negociações de paz entre as duas nações. Ou seja, querem ganhar a paz através da guerra, o que parece uma tática muito pouco eficiente. Quando olhamos o que está escrito na proposta oficial de memorando dos Estados Unidos, fica claro porque o Irã hesita. Os termos norte-americanos também são inflexíveis. A proposta de Washington simplesmente não aceita que o Irã controle o Estreito de Hormuz de nenhuma maneira. Muito menos que cobre taxas para a livre circulação de navios que fazem negócios no Golfo da Pérsia. Além disso, a proposta demanda categoricamente que o Irã entregue todo o seu estoque de urânio enriquecido. E para completar, afirma que os Estados Unidos não irão acabar com as sanções financeiras aplicadas contra o país há décadas. Ou seja, se analisarmos friamente, a proposta inicial dos Estados Unidos para tentar começar a chegar num acordo de paz não oferece nenhuma grande vantagem ao governo iraniano. Ela simplesmente oferece ao Irã um retorno da situação de guerra para exatamente como tudo funcionava antes dos ataques israelenses e norte-americanos ao Irã ocorridos no fim de março desse ano. O cessar-fogo atual já tem cerca de 2 meses entre o Irã e os Estados Unidos. Mas os ataques contínuos de Israel ao Líbano e a continuidade do sufocante bloqueio naval dos Estados Unidos ao comércio iraniano continuam fazendo parecer que esse cessar-fogo não irá durar muito tempo. A corda está ficando esticada ao máximo. E para piorar a situação de desconfiança mútua, durante o último fim de semana, os Estados Unidos atacaram diretamente um sítio de lançamento de mísseis dentro do próprio território do Irã. O Pentágono justificou a ação dizendo que o ataque foi em autodefesa, executado logo após o Irã abater um drone norte-americano de alta tecnologia que, segundo os Estados Unidos, voava sobre as águas internacionais no Golfo da Pérsia. Como resposta imediata a esse ataque norte-americano em seu território, o Irã não recuou, lançou um míssil balístico que tinha como alvo direto bases militares norte-americanas localizadas no Kuwait, que é de onde esses mísseis teriam saído. Esse míssil acabou sendo interceptado pelos sistemas de defesa aéreo dos Estados Unidos. Ou seja, meus amigos, além das tensões aumentarem de forma dramática na região do Líbano, elas estão aumentando consideravelmente de forma simultânea no Golfo da Pérsia. O pavio está aceso, ele só ainda não chegou na pólvora, mas será que vai dar para apagar antes disso acontecer? As notícias de hoje mostram que o pior cenário diplomático se reforça. O Irã acabou de declarar formalmente que as negociações de paz que estavam ocorrendo de forma indireta através do Paquistão, de Omã e do Catar foram completamente paralisadas. As conversas travaram. Mais do que isso, o governo de Teherã avisou hoje mesmo que o próprio cessar-fogo geral irá acabar de vez se Israel não parar imediatamente de atacar o território do Líbano. Porém, o cenário geopolítico ficou ainda mais complexo nas últimas horas. Parece que o Irã adicionou às negociações, dada a total inflexibilidade dos seus adversários ocidentais, uma nova demanda inegociável. Israel deve parar também e imediatamente de atacar a faixa de Gaza. O que isso significa na prática? Significa que ao invés de caminharmos para um acerto ou uma trégua, as posições dos países em guerra estão endurecendo. A guerra parece que está voltando a crescer. Para você ter noção real do tamanho do problema e de como isso afeta a sua vida aí do outro lado da tela, o Irã acabou de ameaçar ampliar a guerra geograficamente. Eles planejam, com o apoio logístico militar dos rebeldes Houthis do Iêmen, fechar completamente o estreito de Bab al-Mandeb, localizado na entrada estratégica do Mar Vermelho em direção ao Canal do Suez e à Europa. Faz as contas comigo. Já faz 3 meses que a guerra parou o fluxo de 20% de todo o petróleo comercializado pelo planeta, além de interromper 30% do fluxo de gás natural. 30% do fluxo de fertilizantes, que é essencial para produzir alimentos no mundo, também parou de passar pelo Golfo da Pérsia. Hoje, por conta dos conflitos atuais, cerca de 13 milhões de barris de petróleo já pararam de circular por dia no mercado mundial.
Esse número assustador pode saltar rapidamente para mais de 20 milhões de barris diários se os Houthis, com o apoio do Irã, cumprirem a ameaça de fecharem totalmente o acesso ao Mar Vermelho. O mundo já está vivendo, sem exagero, a maior crise energética em décadas. E essa crise econômica e de abastecimento pode aumentar ainda mais nos próximos dias ou semanas se uma solução não for encontrada. Mas as exigências do Irã para que a paz seja assinada são extremamente rígidas e batem de frente com os interesses ocidentais. Quais são essas exigências detalhadamente? Os iranianos querem, em primeiro lugar, controlar os navios que passam pelo Estreito de Hormuz e ter direito de cobrar uma taxa de trânsito dessas embarcações. Em segundo lugar, o Irã pede o fim total e imediato de todas as sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos que asfixiam a economia do país há décadas. E por último, o Irã exige que Israel cesse imediatamente todos os ataques militares ao Líbano. E agora, como vimos na nova atualização, que pare também os ataques à faixa de Gaza. São condições que batem de frente com a postura histórica dos Estados Unidos e de Israel, e que, se aceitas, significariam rendição ao Irã. O que nós precisamos compreender de forma definitiva é que o que está acontecendo no Oriente Médio hoje não é mais apenas uma guerra regional ou uma disputa de fronteiras como vimos no passado. O que está acontecendo diante dos nossos olhos e das telinhas é, na verdade, uma verdadeira revolução na geopolítica mundial. Vamos voltar um pouquinho na história para entender o contexto. Ao longo dos últimos 100 anos, os britânicos, os franceses e os norte-americanos dividiram o Oriente Médio em pequenos países, desenhando fronteiras artificiais de acordo com os seus interesses. Eles ajudaram vários líderes locais a se estabelecerem no poder. Deram proteção robusta militar a esses líderes e às monarquias absolutistas de países produtores de petróleo, que em troca conseguiram delas uma garantia vital para a hegemonia ocidental. A garantia de que todo o petróleo produzido no Oriente Médio seria vendido para o mundo inteiro, obrigatoriamente, em dólares norte-americanos. O famoso sistema dos petrodólares. Isso era o que garantia o chamado privilégio exorbitante das finanças norte-americanas e ocidentais. Pense bem, o mundo inteiro era obrigado a usar dólares para fazer qualquer negócio essencial, principalmente comprar energia, que funciona para manter toda a economia e a indústria em funcionamento. Isso gerava uma demanda artificial gigantesca pela moeda norte-americana, o que garantia alta constante das ações nas bolsas de Nova York, e fornecia os capitais internacionais necessários para financiar as imensas dívidas públicas dos governos ocidentais, principalmente os 39 trilhões de dólares que o governo norte-americano deve para quem empresta dinheiro para ele. O estilo de vida do Ocidente inteiro dependia desse arranjo institucional. Desde o ano de 1953, quando houve um golpe contra o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh do Irã, os ocidentais tentam de todas as formas derrubar seus adversários no Irã para impedir que eles tenham autonomia e controlem o fluxo de petróleo no Golfo da Pérsia. Essa guerra recente que estamos acompanhando foi apenas a última tentativa de muitas outras que ocorreram desde aquela época, principalmente depois que ocorreu a Revolução Islâmica no Irã em 1979. Só que, dessa vez, há um fator novo e crucial. Os iranianos decidiram que vão expulsar definitivamente os ocidentais do Oriente Médio depois de serem atacados 2 vezes em menos de um ano. Isso significaria, na prática, espalhar a influência da Revolução Iraniana para o Oriente Médio inteiro, o que implica, na visão estratégica de Teherã, agir de forma unificada como povo muçulmano, como se o sangue de um cidadão iraniano valesse exatamente o mesmo que o sangue de um libanês ou de um palestino em Gaza. Eles criaram o chamado eixo da resistência exatamente para esse momento, quando os ocidentais iriam atacar. Como os norte-americanos e os israelenses rompem o cessar-fogo o tempo todo na visão dos líderes de Teherã, a crença interna do governo iraniano de que eles precisam continuar a guerra para forçar uma crise econômica global só se reforça. Para o Irã, a dor econômica é a única linguagem que o Ocidente vai entender. E o controle que eles têm agora sobre o Estreito de Hormuz dá poder para que eles façam essa dor acontecer. O presidente Donald Trump tem uma eleição crucial no fim do ano para garantir sua sobrevivência política por mais uns anos. E o mundo está focado na Copa do Mundo de futebol que acontece justamente nesse mês de junho. O Irã está atento a esse calendário.
O comando em Teherã acha que os Estados Unidos e Israel querem apenas que esse tempo específico passe, que as eleições e o torneio terminem, para que os ataques massivos contra eles recomecem. Por isso, o Irã decidiu não esperar e jogar todas as suas cartas na mesa agora, enquanto Israel está atacando o Líbano, controlando, inclusive, por enquanto, o fluxo de petróleo do planeta no Estreito de Hormuz e ameaçando o fluxo de petróleo pelo Mar Vermelho. O tabuleiro geopolítico está montado e a situação é de extrema gravidade. Qualquer erro de cálculo pode transformar esse conflito em uma guerra aberta e global de proporções catastróficas. Quanto mais a tensão aumenta, maior o risco de erro. Por enquanto, mesmo que pareça que os Estados Unidos e o Irã queiram evitar que a guerra recomece no curto prazo, a suspensão das negociações de paz pelo Irã é um sinal numa direção bem ruim. E você, o que acha que vai acontecer nas próximas semanas? A guerra vai voltar a aumentar? Deixe a sua opinião nos comentários para eu ler. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.